Vamos fazer o exercício 47. Então é uma peça simétrica e circular. Eu sei que é circular por causa do símbolo de diâmetro na frente das cotas aqui, tá? Como você pode observar, em todas as partes aqui tem esse símbolo de diâmetro. Bom, ela é simétrica, vamos fazer a parte de cima e espelhar para baixo. Então poupamos bastante trabalho com isso. Vamos utilizar aí o comando line, o comando arc. Vamos utilizar bastante acabamentos com o comando trim, com o comando fillet. Também vamos utilizar aqui o comando chamfer e vamos criar a sua linha de centro. Então, vamos lá para o AutoCAD para darmos início ao exercício. Então, para iniciar o desenho, eu vou fazer a linha de centro dele, tá? Que depois, a partir dela, nós vamos marcar aqui os comprimentos, porque temos vários diâmetros aqui no desenho e aí ela vai nos ajudar com essa referência. Então, acesso o comando line, L Enter. Vou clicar aqui na tela, direciono para a esquerda, digito o comprimento total, que é 146. Enter. Ok, ajusto o zoom aqui. Agora, para marcar os comprimentos do desenho, eu tenho que fazer uma linha vertical e eu posso fazer ela aqui com, no mínimo, a medida maior do nosso desenho. Então, nós temos aqui esse diâmetro 48, do centro para cima é 24. Então, se eu fizer uma linha com 30, já vai ser o suficiente, tá? Então, L Enter. Essa é uma dicasinha para desenhos de eixo. Você pode fazer a linha maior para marcar os comprimentos. Então, vou clicar neste ponto, direciono para cima e vou digitar 30. Enter. Agora, para marcar os comprimentos, nós vamos utilizar o comando offset. Então, acesso através do atalho O Enter. Agora, vou acessar a opção True porque ela permite que eu digite várias distâncias, crie várias cópias, sem sair do comando, tá? Então, clico nela, só lembrando que a função Dynamic Input deve estar ativa, senão não vai funcionar as medidas corretamente. Agora, clico nessa linha, projeto para a direita. A primeira distância aqui nós temos 6, então 6, Enter. Agora, veja que todas as medidas, elas partem do lado esquerdo do desenho. Então, vamos iniciar a cópia sempre pela primeira linha, tá? A segunda distância é 36. Então, clico nessa linha, coloco para a direita, 36, Enter. Agora, temos um canalzinho ali de 3, então ele é feito a partir dessa linha. Então, clico nela, direciono para a direita, 3, Enter. Agora, a próxima medida, 109, é a partir do início. Então, clico na linha do início, para a direita, 109, Enter. De novo, 139, né? Clico nessa linha, projeto e digito a distância, 139, Enter. E para finalizar, o 146 vai fechar o desenho certinho lá no início, então 146, Enter. Ok. Agora eu vou iniciar pelo lado esquerdo aqui, tá? Para o detalhamento, então, dos comprimentos. Então, nesse primeiro detalhe aqui, com a distância de 6, a ponta do desenho, né? Ela inicia no limite aqui da linha de centro. Então, veja que a linha de centro já oferece esse benefício para a gente. Então, ela vem daqui e termina neste ponto. Aqui nós temos o diâmetro 20. Então, do centro para cima é 10, tá? Então vamos lá, vamos utilizar a projeção de pontos com o comando Line. Então L Enter, clico neste ponto. Agora, para projetar esse endpoint aqui para cima, eu devo desativar a opção Dynamic Input, porque ela atrapalha nesses momentos, tá? Então encosto nesse ponto, projeto para cima e vou digitar aqui a distância, 10, Enter. Ok. Aproveitando agora, vamos fazer já o final do comprimento ali do diâmetro 20, né? Então, o diâmetro 20 vem até esse ponto. Nós estamos fazendo somente o raio do centro até aqui, é 10. Agora, para a criação desse detalhe, desse arco, então, nós temos ele ligado nesse endpoint, no outro ponto ali, perpendicular, e temos um valor para o seu raio, 1.5. O AutoCAD tem essa opção de criação de arco aqui na guia Home, no painel Draw. Então eu vou clicar aqui na seta abaixo do comando e vou localizar a opção Start, End e Radius, e um início, um fim e um raio. Então, pessoal, a opção que você vai escolher do arco aqui é conforme as informações que o desenho está te oferecendo. Aí você fala, mas e o início e o fim? Ele não está falando isso, mas o arco está ligado num ponto conhecido, ligado num outro ponto conhecido e tem um valor de raio. Então, eu posso usar a opção que mais se encaixa, essa aqui.
tá? Start, End e Radius. Agora, eu tenho que iniciar esse arco especificando o ponto inicial dele e o ponto final. Ele deve ser criado no sentido anti-horário, então o primeiro ponto deve ser aqui e o segundo desse lado aqui. Agora, temos que inserir um valor para o raio, então é 1.5, Enter. Então tá aí criado. A medida que nós temos no desenho lá é 17, né, entre os dois extremos, mas então se eu medir aqui esse ponto, o meio desse arco até a linha de centro, eu tenho que ter 8,5. Então vamos lá, DI, Enter. Clico nesse quadrante aqui, né, ele mostra como quadrante, e clico ali na linha de centro, na intersecção. Então aqui a medida, vou ampliar um pouco a minha linha de comandos, eu tenho aqui a distância 8,5 é igual a distância em Y por você ter medido na vertical. Então tá certinho o desenho. Tá? Podemos deixar essas linhas e utilizar o trim somente no final para eliminar elas. Agora vamos fazer essa segunda parte. Então nós temos aqui essa parte cônica, né? Ela inicia com diâmetro de 30 e termina com diâmetro de 48. Então do meio até esse ponto nós temos 15. Então vamos utilizar a projeção L Enter. Encosto nesse ponto, projeto para cima, digito 15, Enter. Então a linha iniciou aqui. Agora vamos fazer a projeção para finalizar ela. Então desse ponto para cima, nós temos aí 48 o diâmetro, o raio é 24, Enter. Tá vendo? Terminou certinho ali. Aí por isso que nós marcamos, né, com essas linhas verticais aqui cada comprimento. Então ela nos ajuda nessa referência. Agora aqui no final nós temos esse diâmetro de 20. Então vou acessar o comando Line, encosto nesse ponto, projeto para cima, digito 10, Enter, que é o raio, né? E termino ele nesse ponto. Essa última parte aqui, ela inteira, ela tem a medida... aliás, aqui nós não temos só a medida dela, né? Mas é a diferença entre o 146 e o 39, é 7. Então, nós temos o diâmetro dela como sendo 30. Esse acabamento no final aqui, que gerou mais uma aresta, é um chanfro, tá? Mas ele tem, nós vamos partir de todo esse, considerando que ela inteira tem o diâmetro de 30. Então, vamos lá. L Enter, encosto nesse ponto, projeto para cima, digito 15, que é o raio, Enter, e fecho aqui o desenho no final. Agora vamos fazer os acabamentos das pontas. Essa linha aqui nós temos que apagar, que ela não tem como ser cortada. Selecionei e pressiono Delete. Agora eu acesso o comando Trim, TR, Enter. Mais um Enter para cortar direto. Aqui eu posso abrir uma janela, ó, pessoal. Vou pegar todas as pontas das linhas, tá vendo? Corto elas todas de uma vez. Bom, então agora nós temos os acabamentos com o comando Fillet e com o comando Chamfer. Somente nessa parte aqui. Então vamos lá, vou ampliar um pouco esse detalhe. Vou acessar o comando Fillet, F, Enter. Agora Enter na opção Radius. E vou configurar o raio como 2. Então, 2, Enter. Como são 2 raios, eu vou acessar a opção múltipla. Dessa forma, ele não vai sair do comando. Você vai poder fazer os dois de uma vez. Então, nesse ponto e nesse, ele cria o arredondamento e corta a linha. Nós temos a opção No Trim dentro do comando Fillet. Só que as duas opções vão resultar nas mesmas duas ações que você vai ter que realizar, tá? Então eu vou fazer o arredondamento nesse ponto e nesse. O que eu falei aqui é que ele ia criar o arredondamento e você teria que cortar a linha do mesmo jeito. Neste caso, ele cortou a linha. Então o que eu tenho que fazer? Prolongar ela, tá? Então a diferença é que em uma das opções você vai ter que usar o comando Trim para fazer o acabamento e na outra opção você vai ter que usar o comando Extend para fazer o acabamento. Então vou acessar o comando Extend através do atalho EX, Enter, e vou pressionar mais uma vez o Enter. Agora eu chego na ponta do segmento reto aqui, ele vai ser estendido até a próxima intersecção. Faço o mesmo procedimento aqui, tá? Agora, para o chanfro nessa ponta, nós temos as seguintes informações: um ângulo de inclinação e a medida de 2. Quando o ângulo é 45, o 2 fica nos dois sentidos, tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Então, não importa em qual linha nós vamos clicar primeiro com o comando Chamfer. Vou primeiro acessar, né, o comando CHA através do atalho Enter.
Eu posso acessar ele aqui no painel Modify também, né? Ele está embutido aqui junto com o comando Fillet. Agora, eu vou entrar na opção Angle, onde eu configuro um ângulo e uma distância. Primeira informação que ele pede, a distância, então é 2, Enter. A segunda informação que ele pede é o ângulo, Angle Chamfer Angle, né? Então é 45, Enter. Agora eu posso clicar nessa linha e nessa, tá? Eu poderia fazer o inverso também, clicar na vertical e na horizontal. Isso não ocorre quando o ângulo for diferente de 45. Sendo 45, o que aconteceu? As duas medidas aqui, ó, tanto na vertical quanto na horizontal, ficaram sendo 2. Então, por isso que não importou em qual linha que eu iria clicar primeiro. Agora, como a gente criou um chanfro nesse eixo, né? Quando uma face inclinada encontra com uma face reta, elas formam uma aresta. Então, aqui, essa linha existe porque a gente está enxergando o desenho por fora, tá? Bom, agora vamos criar o espelhamento. Então, eu vou apagar até essa linha de centro aqui. Eu vou criar ela utilizando o comando próprio do AutoCAD. Primeiro eu vou espelhar. Então, MI, Enter, seleciono todo o desenho, pressiono Enter para confirmar. Clico num ponto qualquer dele aqui, que é a metade da distância, todos eles estão no meio, né? Direciono na horizontal, clico e pressiono Enter para confirmar. Para a criação da linha de centro, nós temos aqui na guia Annotate o comando Centerline. Então, eu posso acessar ele utilizando o atalho CL, tá? Então, CL, Enter. Agora, eu tenho que clicar em duas linhas paralelas. Ele vai criar a linha de centro automaticamente no meio delas, tá? Então, aqui, ele criou somente nessa parte do eixo. Por quê? Porque ele considerou, né, que você queria o centro somente desses dois segmentos, do tamanho deles, e a linha de centro já tem por característica sair, né, uma distância pré-configurada dos limites do desenho. Bom, nós também temos que configurar o tipo de linha que ela é criada, porque ela foi criada no layer atual, mas de qualquer forma o tipo de linha dela vem esse traço traço grande, tracinho, né? Traço, tracinho. Eu quero mudar para o traço ponto. Então, vamos lá. Primeira configuração. Determinar quanto que a linha de centro sai do desenho. Para isso, eu vou acessar o comando Center-EXZ. Então, Center-EXZ, tá? É uma variável de configuração da linha de centro, na verdade. Então, agora eu vou colocar aqui o valor de 10, Enter. Ok? Agora vamos configurar o tipo de linha. Então, Center, LT, ele já vai aparecer ali para você, Center Line Type. Pressiono Enter e eu vou digitar o nome da linha agora, que é Dash Dot X2. Então, a linha de traço ponto no AutoCAD, ela tem este nome. Agora pressiono Enter. Essa linha não sofre alteração, somente as novas. Agora podemos também configurar em que layer que a linha de centro será criada. Dessa forma, a gente não precisa deixar o layer corrente antes, tá? Então, como a gente já está configurando as variáveis da linha de centro, eu vou digitar Center LA, que ele já vai sugerir ali para vocês, que é o Center Layer. Pressiono Enter e vou digitar o nome do layer que eu quero que a linha de centro seja criada. Então aqui nós temos a nossa linha de centro, chama linha de centro, tá? Então digito linha de centro. Pressiono Enter, ele vai confirmar. Apago essa linha aqui porque ele não atualiza a que foi criada e vou criar uma nova. Então, CL para acessar o comando Centerline, clico nessa linha e na outra paralela. Veja que ele já criou a linha com todas as características que nós configuramos, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Levar ela para os limites. Então, clico nela. Esse grip aqui, eu clico nele e clico nesse extremo do desenho. Aquele 10 fica além desse ponto, tá? O mesmo eu faço para esse ponto aqui. Ela não foi criada inteira por causa do segmento que a gente selecionou, tá? Se esse eixo fosse uma linha só, fosse iguais, né? Fosse um diâmetro só, ela já seria criada nos extremos dele automaticamente. Agora, só mostrar rapidinho para vocês uma outra forma que eu utilizo para a criação da linha de centro.
que essa aqui é a pronta do AutoCAD. Eu vou apagar ela. Vou trocar o layer aqui para a linha de centro. Agora, acesso o comando line, clico nesse ponto e clico no extremo aqui, tá? Agora eu vou prolongar a linha 10 para cada lado. Então, para isso, eu posso clicar aqui sobre ela, clicar no grip, direcionar para a direita, 10, Enter. E fazer o mesmo procedimento do outro lado. Clico, projeto 10, Enter. Aí você vai falar, poxa, essa forma foi bem mais rápida. E nesse caso realmente foi mesmo, tá? Mas tá aí as duas formas que você pode utilizar para criar o desenho. Então vamos salvar para guardar o nosso desenho. O número deste desenho aqui é 047. Em File Name coloco 047, clico em Save. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos na próxima. Até lá!